Voltamos com o Gente em Destaque, agora com o último bloco da entrevista com a psicóloga Sônia Oliveira. Sônia, agora a gente vai falar um pouco sobre esse livro aqui, Cavalinho e o Gato Siamês, que você e mais a Shirley Machado escreveram, né? Foi lançado esse ano de 2018. Como é que vocês tiveram essa ideia? Fala pra gente quem é a Shirley, pra gente conhecer melhor a história desse livro. Muito bem. A Shirley se tornou aqui, então, nesse trabalho, uma parceira incrível. A Shirley é advogada de formação, trabalha no Tribunal de Justiça. Mas de onde eu conheço a Shirley? A Shirley é mãe do Matheus, que é a história desse livro. Eles foram meus clientes e depois que já tinham terminado a terapia, porque a Shirley adotou o Matheus, ele estava com 6 anos, e eles me procuraram para um trabalho de acompanhamento, de construção dessa família adotiva, visto que a adoção de uma criança mais velha é muito delicada e a gente entende que é importante um acompanhamento psicoterapêutico. Então eles me procuraram e eu nem sabia que ela tinha registros dessa convivência com ele, de vários eventos durante bastante tempo. Então nesse livro ela selecionou um ano de convívio deles e me procurou e falou, tá aqui, queria que você me ajudasse, que você comentasse. Eu falei, Shirley, como é que eu vou fazer isso? Porque eu achei muita responsabilidade e por ser psicóloga, que é tão delicado você falar dos seus clientes publicamente, né? Com nomes, como tem aqui e tudo, né? Mas aí eu falei que eu resolvi quando eu fiz a primeira frase dizendo toque, toque, toque. Ouviram? Sou eu batendo a porta dessa família que me convida para estar com eles neste trajeto, né? Nessa trajetória. Vou fazer isso com bastante cuidado e assim realmente fiz, tentando fazer um livro que servisse tanto a um psicólogo que lesse e entendesse um pouco a construção do meu trabalho, mas que também servisse para outras famílias adotivas e pessoas que se interessam pelo tema, para compreender um pouco qual é a construção necessária quando se pensa ou quando se adota um filho com mais idade. Quer dizer, não tem um público-alvo específico, é um livro aberto para todas as categorias. Não tem. Inclusive eu recebi um feedback de uma amiga psicóloga linda, a Patrícia, e ela me falou assim, esse livro, ele fala de relações mãe e filho, fala de amor, é um livro que serve para várias pessoas e várias famílias em várias situações, não só as adotivas como as biológicas. E como é que foi para você participar dessa história, comentar isso, escrever, ter que analisar esse caso, que você já conhecia a Shirley, eu né? já então, conhecia, já tinha estado com eles, né? Como é que foi para você participar desse projeto? Então, foi delicado, eu fui escrevendo e algumas vezes mostrei para ela, pedia que ela lesse, se ela se sentia incomodada com alguma coisa. Com o Matheus não dava, que o Matheus, agora que ele fez 14 anos, 13 anos, aqui acho que é agora que ele fez 14 anos, e então não teria como ele dar esta opinião assim, né? Mas ela sim, daí ela foi lendo e tudo, ela também foi conversando com ele na construção de tudo isso, né? Então a gente entendeu que seria uma coisa interessante, e ela conta então a história dele e dos irmãos dele, porque tem mais irmãos adotados por outras famílias, então uma história muito interessante. Quer dizer, assim, quando a gente pensa em famílias que querem adotar, preferencialmente a grande maioria quer adotar bebês. Isso. E a Shirley adotou uma criança de 6 anos, foi isso? Isso. Então, veja, já está mais comum as pessoas pensarem em adotar crianças mais velhas, um pouco mais, tá? Isso em função de toda essa propaganda, da nova lei de adoção, que trouxe várias facilitações para isso. Dos programas de TV, dos casos revelados, porque antes a adoção era escondida, né? Eu tenho trabalhado bastante com as famílias adotivas e vejo que é muito importante que eles tenham um espaço de construção dessa família, porque é delicado. Não deixou de ser delicado porque você não poder viver na sua família original, isso promove em você uma perda, isso requer um luto, né? Bem como uma mãe ou pais que não puderam ter filhos biológicos por algum motivo,
principalmente se eles queriam e não puderam, eles também vivem um luto. Então há uma delicadeza neste encontro onde não temos outras oportunidades e escolhemos essa. No caso da Shirley, ela nem queria um filho biológico, ela realmente queria adotar e queria uma criança mais velha. Mas muitas pessoas têm que lidar com o luto de não poder ter ou não poder ter um bebê às vezes. Nem adotar um bebê pela demora. Então acabam optando, né? E ela teve muita coragem de querer expor a história dela também para as pessoas. Sim. E aí servir um pouco de exemplo para quem tá pensando em adotar as crianças. Exato. O livro também tem essa importância para influenciar também positivamente nesse sentido, né? E a Shirley, anterior ao livro e anterior a Facebook, da época de Orkut, ela já participava de comunidades, antes mesmo de adotar, depois adotando. Então ela já vem num diálogo com as pessoas sobre adoção. E um diálogo que está sendo muito útil, muita gente se sente muito beneficiado pela leitura do livro e pelos diálogos com a Shirley, que ela é super acessível no Facebook, enfim, ela está sempre diferente, ela se coloca como mãe, né? Eu me coloco como psicóloga, então é sempre mais restrito, vai ver que a minha participação no livro também é um pouco mais restrita, porque ele é um livro mesmo para ser de família para família, esse é o objetivo. Quer dizer, ela conta a história, né? Geralmente 2, 3 páginas, e você comenta que está destacado em itálico, exato, né? Destacado em itálico a sua opinião, ou algum comentário sobre a vivência deles, o quanto aquilo foi bonito, ou quanto aquilo foi difícil, ou quanto aquilo me ajudou a associar com outras famílias adotivas e me trouxe outras ideias para serem colocadas. E tem algum trecho ou alguma história desse livro que mais te chame a atenção, que você se lembre de comentar em cima disso? Tem várias, mas eu acho que a gente podia falar do nome, porque o nome chama a atenção das pessoas, né? O cavalinho e o gato, né? Por que disso? Foi lendo os relatos da Shirley que me veio a ideia de que seria um bom nome, discutir com ela também topou, adaptamos e aí fizemos. Porque assim, quando ela vai encontrá-lo e ele mora num abrigo, num acolhimento em Natal, então ela vai até lá para conhecê-lo e tudo. E antes disso até ela já se comunicava pelos adultos da instituição, né? E ela mandava foto do gato dela, que é um gato siamês, que fala bastante aí no livro, uma pessoa da família para ela, né? Ela leva a foto. E ele tá com um cavalinho na mão, que é um cavalinho que dá pinotes, e ele veio e os dois se encontraram. E um mostrando isso para o outro, né? Então, inclusive, acho que depois ele manda o cavalinho de presente para o gato e tudo, né? Mas, assim, foi uma metáfora para o encontro, né? Então, aí eu comento o seguinte, que é como se 2 animais, né? Pertencentes a diferentes origens, né? Mas ambos animais que se encontram. Ou seja, a metáfora boa para a família adotiva é essa. Pessoas que se encontram sendo diferentes, de origens diferentes, de locais diferentes, mas com a intenção de formar uma família. Então, por isso o título, né? O encontro entre o cavalinho e o gato, que foi o primeiro encontro deles. E não existe uma idade melhor para se adotar uma criança, né? Não existe idade da criança? Da criança, né? Não, né? Tem as que estão disponíveis no acolhimento, as que são crianças para serem adotadas, que já estão destituídas do poder familiar. Tem muitas outras crianças que estão nos acolhimentos, mas não estão disponíveis para adoção. Então, e eu digo também o seguinte, é uma outra coisa que eu penso e tudo, né? Demora muito, porque eu também sou mãe adotiva, né? Então, quando me perguntam, demora muito para você faz um cadastro, demora muito para você encontrar o filho, eu falo só o tempo que você precisa para encontrar aquela pessoa que vai ser seu filho. Porque quando a pessoa vai adotar, ela bate o olho na criança e quer a criança, então, né? mais ou menos, tá? Mais ou menos, tá? Eu falo isso no livro, que é meio um mito que se tem de que você olha e já ama. Não é verdade. O amor é uma construção. Então, vocês olham meio de soslaio, assim. Depois, só que com o tempo, você vai entender que era aquele filho, que era aquela criança e que era para você. Você entende tudo depois com o tempo. Tem criança que não se adapta também, né?
Tem os que não se adaptam, não quer ficar naquela família, ou os adultos não se adaptam e no período já de convivência já comunica ao fórum que não vai dar e aí então não continua aquela convivência. Mas quando dá certo, a gente entende, mas a gente não entende na hora, viu, Rodrigo? Porque senão cria uma ideia muito idealizada de que o amor já brilha pra você. Brilha nada. Você olha e fala, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que eu devia? Será que eu não devia? No seu caso não foi assim, né? Foi assim, eu fiquei muito em dúvida. Eu acho que a Shirley menos do que eu. Acho que a Shirley é até mais decidida, embora ela já tivesse aí correspondendo e tudo, mas até que ela é mais decidida. No meu caso, eu fiquei em dúvida, mas a minha dúvida durou uma semana. E daí eu falei, bom, as pessoas da minha família falaram, inclusive comigo, assim, mas ele é a cara da nossa família, qual é a sua dúvida? E realmente ele se parece comigo, assim, não hoje em dia não, porque ele é super alto, mas assim, ele tem um jeito da nossa família, se adaptou super bem e hoje em dia nós não temos dúvida nenhuma de que era ele. Ele tinha quantos anos quando você adotou? No meu caso tinha 5,5, 6 anos também, 6 anos, a mesma situação, muito parecida com essa da Shirley, né? Então o Gabriel veio com 6 anos e com todos os problemas que as crianças vêm, umas mais e outras menos, né? E aí a gente teve então todo um trabalho para construir e fomos buscar ajuda também de outros profissionais para poder construir a nossa família. E existe umidade para você começar a contar para a criança, para ela entender que ela é adotada? Então, quando você adota um bebê... como é que funciona? Mais, porque as crianças maiores já chegam com essa consciência, com memória, com nomes, com tudo, né? Lugares, eles sabem de tudo. Mas quando é bebê, você vai falando desde sempre. Né? Porque desde pequenininho, olha que bonitinho, olha o filho que nasceu do coração do papai, da mamãe, enfim, você já vai colocando isso de várias formas, de maneira que a criança já vai se integrando. Antigamente, que não se tinha muito estudo sobre isso, achava que tinha uma idade correta. Aí as pessoas iam esperando e nunca achavam o tempo correto. E aí quanto mais espera, pior é, né? Porque daí fica adolescente, aí como é que vai contar? Tem medo, aí como é que... Eu recentemente tive contato com algumas pessoas falando sobre adoção mesmo, e um deles disse, olha, eu descobri aos 35 anos e fiquei muito magoado porque eu passei uma vida na mentira. Então, isso já não se usa mais hoje em dia. Hoje em dia é moderno, é chique, faz parte, né? Ser uma família adotiva, enfim, sem grandes problemas. Mas já foi muito problemático e fez muito mal, e faz muito mal às pessoas quando elas não têm o direito à verdade da sua vida. E isso vale para qualquer tema. Editora Cabral, né? Isso, Editora Cabral, se alguém quiser encontrar o livro para comprar, o site editoracabral.com.br, só entrar lá e procurar o livro. E nós temos um site também sobre o livro, onde tem um pouco das nossas outros trabalhos publicados que eu tenho, outros programas que eu já fiz, e também alguns trabalhos da Shirley, porque ela é escritora, então ela tem outras obras, tá? Premiada, inclusive. Chama ocavalinho.com.br. Tá certo. E pra gente encerrar então a nossa conversa, você é uma mulher religiosa? Como é que você vê esse... Você diz assim, mundo? Se eu vejo uma coisa espiritual em tudo isso? O que é Deus para você? Como é que você lida com a religião? Eu acho que Deus está em todas as coisas e presente em todas as coisas da minha vida. E Deus está muito presente para mim na natureza sobretudo. Eu sou uma pessoa muito ligada em flores. Então Deus está presente no belo, Deus está presente na outra pessoa, no dia a dia. Agora, acho importante também ter religião. Nós somos católicos, frequentamos lá a nossa missa. O Gabriel é educado numa religião também. Mas eu acho que religião, daí cada um tem a sua. Isso não é problema. Mas eu acho que acreditar em Deus é fundamental para a gente não viver vazios. Né? E do que você sente mais saudade na sua vida? Na minha vida? Dos meus pais. Né? Os meus pais já são falecidos há bastante tempo. Com certeza deles, assim, né? Se eu for... Uma primeira coisa que me vê, meus pais e uma tia. Você não é uma pessoa, você é uma pessoa muito saudosista, não? Eu não. Não. Eu sou um pouco, gosto de algumas coisas, mas eu acho que a arte de viver é você encontrar hoje o que tá legal, o que tá gostoso, o que é possível, né? Eu acho que a gente tem que ser antenado no tempo que a gente vive, senão a gente fica chorando leite derramado.
Tá certo, viu? Eu Tá queria bom? agradecer muito sua entrevista. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve há Obrigada. muitos anos aqui na cidade. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.